Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, conversando sobre inteligência artificial, sobre machine learning, sobre deep learning, ciência de dados, né, essas tecnologias emergentes. E hoje irei apresentar para vocês um pouquinho sobre séries temporais, aplicações de redes neurais artificiais para previsões em séries temporais. Bom, por que que isso é importante, né? Boa tarde, Rafael, tudo bom? Por que que isso é interessante? Por que que isso é importante? Porque as séries temporais, né, elas, elas possuem uma certa aleatoriedade, né, nos seus dados, possuem também podem possuir uma certa sazonalidade, tendências, né? E os modelos clássicos para previsões de séries temporais, eles são interessantes até certo ponto, né? Eles têm algumas limitações. Então, eu posso utilizar ali modelos como lineares, modelos exponenciais, modelos logarítmicos, polinomiais para fazer previsões em séries temporais, né? São interessantes, nos dão ali uma primeira relação, né? Ô, Tiago, tudo bom? Boa tarde. Nos dão uma primeira apresentação ali de relacionada a curvas, né, de tendência, e podemos aplicar isso para, de certa forma, fazermos previsões. Mas as redes neurais artificiais, elas tendem a performar melhor, né? Especificamente as redes neurais que guardam uma certa memória. Então, as redes do tipo LSTM, né? Que é um Long Short Term Memory, né? Então, guarda uma certa memória para poder fazer a previsão de próximos passos, né? Então, esse tipo de arquitetura de rede neural é bem interessante para poder fazer previsões, tá? Bom, então hoje eu vou mostrar para vocês, né, como que se faz isso com Python. Nós vamos utilizar aí uma API para poder coletar esses dados, né, o Yahoo Finance, e vamos trabalhar em cima de uma criptomoeda, do Ethereum, né. Poderia ser qualquer outra, um Bitcoin, né, qualquer outra moeda. Então, normalmente pega Bitcoin, né? Que a Bitcoin é a primeira. Então eu falei assim, eu não vou pegar o Bitcoin, vou pegar o Ethereum, que é a segunda. Então vamos mudar um pouquinho. Normalmente o Bitcoin é ouro e o Ethereum é prata, né? O pessoal fala assim. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu já deixei aqui alguma coisa pronta, vou explicar para vocês, executar o código, mas vou mostrar passo a passo, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a guia. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo transmitir aqui pelo Instagram. Não sei o que, que acontece, ainda não aparece aqui. Bom, tudo bem. Vamos aqui então pela janela. Bom, então vocês devem estar visualizando a minha tela. Deixa eu só vou ajustar aqui a minha. Pronto, aí, melhor. Opa, mais gente chegando aí. Tudo bem, José? Boa tarde. Samuel também, boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha então. Vou ocultar esse aqui. Maravilha. Então, olha, eu já criei aqui um. Eu criei aqui um projetinho, né? Eu chamei de Live RNA LSTM para Ethereum, tá? Então, eu criei esse projeto no PyCharm e já criei aqui alguns códigos, deixei separado aqui, né? Um código para pré-processamento, um com o nosso modelo e um outro já para fazer as previsões. Eu criei um arquivo aqui também, denominado requirements, né? Isso aqui é uma convenção que a gente usa, TXT, e aqui eu já coloquei todas as bibliotecas que eu preciso utilizar para trabalhar com esse código. Então, coloquei aqui, ó, a Yahoo Finance, a NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, TensorFlow e a OpenPy Excel, tá? Então,
Todas essas daqui, nós iremos fazer as instalações, tá? Isso é interessante para não precisar ficar instalando uma por uma. Né? Para instalar a biblioteca aqui, né, a gente usa o comando pip install. Pip install e o nome da biblioteca. Né? Então, se eu fosse instalar, por exemplo, essa do Yahoo, eu faria assim, pip install, né, Yahoo Finance não, né, Finance, pronto. Daria um Enter, ele vai instalar essa biblioteca. Daí eu faço isso para NumPy, para Pandas, para cada uma delas, né? Só que isso acaba sendo trabalhoso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um arquivo do tipo requirements, tá? Aí você coloca todas as libs que você precisa, e aí você põe um comando aqui, põe um comandinho aqui embaixo no terminal, ó, pip install. Aí você usa esse parâmetro "-r" aqui, para ele entender que ele vai ler um arquivo de texto, requirements, aí você passa o seu arquivo, né? Exatamente como aqui, como você definiu aqui, tá? Requirements.txt, com extensão. Então, eu já tenho instalado, mas eu vou rodar para vocês verem, vou dar um Enter aqui, ó. Aqui ele já fez, né? Então, eu já tenho aqui, ó, os requisitos satisfeitos, né? Mas caso eu não tivesse, ele iria fazer as atualizações aí, ele iria baixar aí as bibliotecas, fazer todas as instalações, né? Muito bem. Bom, então, feito isso, né? Isso aqui já está instalado. Então, agora, o próximo passo é a gente poder entrar no pré-processamento. Deixa eu ver aqui o pessoal chegando. Jordânia, boa tarde. Renato, boa tarde, Renato. A Fábio, o Anderson, o Jonadab, boa tarde, pessoal. É um prazer recebê-los. Então, vamos lá. Voltando aqui, então, eu vou aqui no arquivo de pré-processamento. Então, eu criei esse script, né? Para criar um script, já falei na outra live, a gente vem aqui, cria um script Python, né? Pré-processamento. Então, o que eu vou fazer? Esse script aqui, ele vai ser responsável por baixar os dados, tá? De uma criptomoeda. Nesse caso, eu vou baixar os dados do Ethereum, né? Então, eu vou informar, né, qual é a cripto que eu quero, tá? Então, eu já instalei a Yahoo Finance, o que eu preciso fazer aqui? Só preciso importar ela, tá? Então, a gente dá um apelido as YF para não precisar ficar escrevendo Yahoo Finance, Yahoo Finance. Então, você dá um apelido, né? Usa um as, tá? E aí a gente vai usar esse YF aqui, ou vamos usar o NP, que substitui toda a lib, tá? Então, toda vez que estiver usando isso aqui, eu estou usando a lib do Yahoo Finance. Isso aqui estou usando o NumPy, né? Lembrando que o NumPy, Numeric Python, é uma biblioteca para trabalhar com álgebra linear, ou seja, para trabalhar com operações entre matrizes de dados, tá? E o Scikit-learn, né? Aqui no caso eu vou usar o Pre-Processing para poder fazer regularização de dados, normalização de dados. Vou explicar para vocês. Bom, então primeiro as bibliotecas, depois, na sequência, né, nós precisamos baixar os dados. Então, o que eu faço? Eu pego a biblioteca aqui, ó, yf.download. Tem esse método, já existe nessa biblioteca, né? Para eu poder fazer o download do quê? Fazer o download do quê, né? Então aqui eu vou passar o primeiro parâmetro, eu vou passar o ticker do ativo que eu quero. No caso, o Ethereum, se fosse o Bitcoin, é passar o BTC, aí você tem que ver qual que é o ativo que você quer. Se for uma ação, por exemplo, então, vou pegar uma ação lá, Banco do Brasil, vou pôr o ticket da ação do Banco do Brasil, né? Ou da Petrobras, qualquer outra, eu vou colocar o ticket aqui. E aqui eu vou colocar o data de início, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui 2018, 1 de janeiro de 2018, né, esse formato aqui, tá? Mas você pode testar outro período, tá? Ver se funciona. Na sequência, eu vou salvar esses dados para a gente poder explorar esses dados primeiro, antes da gente colocar no nosso modelo, tá? Então, eu vou dar um nome aqui, ó. Eu dei esse nome, dados ethereum.xls, para salvar uma planilha do Excel, tá?
E eu vou pegar esse DF aqui, que é o data frame, porque tudo isso daqui vai gerar um data frame. Então, olha lá, tá? Tudo isso aqui, essa variável vai conter, essa variável DF contém todos os dados da criptomoeda Ethereum desde 2018, tá? Então, eu vou pegar essa variável df e vou usar uma função que existe nela, um método que é toExcel, ou seja, eu vou converter esses dados para uma planilha Excel, sendo que o nome da planilha vai ser esse aqui. Isso vai fazer ele gerar uma planilha aqui, ó, no meu projeto, tá? Com os dados. Muito bem. Então, depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos... eu vou executar isso aqui, só para a gente ver. Ele vai fazer mais coisas aqui, ó. Tá baixando os dados, ok. Baixou os dados e gerou aqui, ó, né? Então, eu vou abrir esse arquivo do Excel, né? Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Tem que parar e compartilhar com vocês aqui a minha outra tela. Então, ele gerou aqui, ó. Olha só que lindo, né? Que ele gerou aqui. Vocês estão vendo aí, né? Então, olha só. Então, os dados, ó. Fez o download, gerou aqui os dados no planilha Excel. Né? Normalmente vem com falha, né? Em relação a grade, essas coisas, mas aqui a gente já consegue ver. Então, a partir de 2018, né? E eu tenho aqui o que é normal de qualquer ativo, né? Seja cripto, seja uma ação qualquer, o valor de fechamento, o valor máximo do dia, o valor mínimo do dia, o valor de abertura do mercado, né, em relação a esse ativo e o volume negociado no dia. Então aqui, ó, o Ethereum, em 1 de janeiro de 2018, ele estava custando $772. Ó. E aqui, em 16 do 6 de 2025, né? Não, perdão, 14 de 6 de 2025, né, ele está valendo $2.502, né, o preço de fechamento dele, mas ainda não fechou o dia, né? Então, é o preço que está, pode ser que isso varie, né? Então, olha, eu tenho aqui 2.725 períodos de série histórica para avaliar, né? E eu tenho todos esses dados, o preço de abertura, o máximo, o mínimo, o volume, né? Para fazer uma previsão com série temporal, eu vou pegar o valor de fechamento. Então, o que me interessa é só essa coluna B, né? Então, eu posso pegar essa aqui, né? Eu posso chamar que esse aqui, ó, é o primeiro período, né? Então, vou colocar aqui, ó, vou transformar isso aqui. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui a formatação. Vamos ver a formatação disso. Então, número. Eu vou colocar aqui número mesmo, sem casas decimais. Ó, então, eu tenho aqui, né? Então, 1, 2, 3. Vou clicar aqui. E aqui eu vou ter os períodos, né? Ó, todos os períodos, tá? Se eu selecionar essas duas colunas aqui e inserir aqui um gráfico, vou colocar aqui um gráfico de linhas. Olha só. Eu tenho aqui, né, a série temporal, a série histórica do Ethereum, dessa moeda, ó. Tá? Então o comportamento dela, né, dessa moeda aqui. E aqui ele já inseriu para mim, né, aqui uma série linear. Eu vou apagar isso aqui, vou deixar só a série original, tá? Então, se eu clicar nessa série, clicar aqui, ó, adicionar linha de tendência, né? Já mostrei para vocês na outra live. Eu posso selecionar qualquer uma dessas aqui, né? Eu vou pegar aqui um modelo polinomial, por exemplo, um modelo de potência, um modelo de média móvel, um modelo exponencial, um linear, logarítmica, né? Um polinomial,
Vou pegar aqui um polinomial de terceira grandeza para ver como fica. Então a gente tem essa representação aqui, ó, né? Percebe como esse é o ajuste que ele está fazendo? Essa função polinomial, né, é uma função que busca representar, né, esses dados. Então, por meio dessa função, eu posso fazer previsões para os próximos períodos, tá? Então, agora, note que ele tenta se ajustar, né? Essa função tenta se ajustar o máximo possível aos dados. Se a gente pegar uma outra aqui, deixa eu ver. Vamos clicar aqui de novo, adicionar a linha de tendência. Ó, essa aqui é linear, exponencial. Ó, essa aqui é uma função exponencial. Essa aqui de potência, essa daqui a logarítmica. Né? Cada uma vai ser, dependendo do tipo de função, cada função vai se ajustar, né, de um modo específico aos dados, ó, né? Então vou deixar essas duas aqui, a exponencial e a polinomial de terceira ordem. Então eu vou acrescentar aqui, ó, só vou mudar a cor desse negócio para a gente poder visualizar melhor. Então eu vou colocar aqui uma linhazinha, 2 pontos, ok. E essa aqui vai ser 2 pontos, vou colocar aqui uma linha verde, só para a gente poder, vou colocar uma linha, preencher aqui com uma linhazinha, pronto. Só para facilitar a visualização, tá? Então, cada função dessa tenta representar um pouco do comportamento desses dados, né? Se eu pegar aqui, na minha linha de tendência, formatar a linha, exibir a equação do gráfico, ele vai me dar a equação, né, ó, vai me dar a equação, exibir a equação no gráfico, vai me dar a equação que representa, né, para representar essa função. E a partir dessa equação aqui, eu posso, né, prever novos períodos, prever novos valores, tá? Então, posso usar a polinomial para prever novos valores, posso usar a exponencial para prever novos valores. Agora, eu tenho vários modelos aqui, modelos clássicos. Qual vai ser o melhor? Aquele que representar o menor erro, né, entre os valores previstos e os valores originais. Tá? Então, quais são os valores previstos? Bora. Para o polinomial, os valores previstos são todos esses valores verdes aqui, que estão nessa linha verde. E para o de potência, são os valores que estão nessa linha amarela. Alguns coincidem com os dados originais, outros não. Tá? Então, eu posso pegar essas fórmulas, eu aplico para um período, o x é sempre o valor, é o período, tá? E o y é o valor que ele vai prever, tá bom? Então, o x é o período 1, período 2, período 3. Então, por exemplo, o primeiro período é o período 1, o último período aqui é o 2722. Se eu quiser prever aqui os próximos, eu vou ter que fornecer o x valendo 2723, 24, 25, etc. Tá? Muito bem. Então, eu forneço aqui, substituo o x, né? E por cada um desses períodos e calculo o y para cada um desses períodos. Ele vai me dar exatamente esses pontos aqui. Se eu plotar, ele mostra exatamente essa curva. Bom, aí eu faço, né, a subtração de um pelo outro, eu vou ter o erro de cada período, ou seja, o erro, se eu pegar aqui, ó, nessa série linha tendência 1, nessa verdinha aqui, nesse ponto que eu estou com o mouse, a distância entre esse ponto e o valor original é grande, então esse erro é grande. Agora, se eu pegar nesse ponto aqui, ó, do 1800 e alguma coisa, né, 1800 não, 1086 alguma coisa,
o erro é zero, porque ele passa exatamente em cima desse ponto, tá? E o que vai me interessar é o erro médio, né? O tal do erro médio quadrático, né? Porque aí eu vou pegar a diferença de cada ponto e vou calcular o erro médio, vou fazer a média, vou calcular o erro médio, vou elevar ao quadrado, calcular o erro médio quadrático, né? Então, quanto menor esse erro, melhor, tá? É mais acertado o modelo para fazer previsões para os próximos passos. Mas vocês perceberam que aqui, usando esses modelos, né, os erros são grandes. Por quê? Porque eu tenho muita variação, né, nos dados. Agora, se eu pegar um modelo de rede neural, vamos ver como é que ele vai se comportar? Bom, primeiro deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Adílio chegou depois, valeu. Amador, boa tarde. Júlio César, Teodoro. Ó, o Rafa, ganhei. Show de bola. Maravilha. Bom, então, isso se resume as séries temporais. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Eu vou parar um pouquinho essa tela então. Vamos voltar lá para nossa. Voltar para aquela outra telinha. Vou remover aqui. E essa aqui podemos fechar. Bom, vamos salvar. Pronto, salvou. Agora vamos voltar lá para o nosso. Opa! Chegaram mais aí. Paulo, Macala. NeuroWork, tecnologias aplicadas. Muito bom. Então, vamos voltar lá para o nosso código agora. Então aqui, ó, nós fizemos aqui, então, para o Excel, né? Mandamos para o Excel. Só que aqui, o que a gente vai usar aqui no Python é só a coluna de close, que é fechamento. Então, eu vou pegar o meu data frame e vou selecionar close, os valores dela, e vou salvar em data, tá? Só isso. Depois, o que eu vou fazer? Vou normalizar esses dados entre 0 e 1, porque o modelo ele funciona melhor com os dados normalizados, tá? Então, vou usar esse min-max scalar, tá? Meu range é entre 0 e 1, e ele vai normalizar para mim os dados, tá? Então, os dados vão ficar entre 0 e 1, dependendo do valor que ele identificar lá. Eu vou salvar aqui, tá? No scalar, né? Aqui, nós vamos ter uma função para transformar a série temporal em conjunto de dados para o nosso modelo LSTM, né, que é o Long Short Term Memory. Esse modelo de rede neural, ele guarda uma certa memória, ele tem uma certa memória dos processos anteriores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui uma variável chamada lookback, uma convenção, né? Olhe para trás. E eu vou dar poderia ser janela, window, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou falar para ele que é para ele olhar para 60 períodos para trás, para poder fazer a previsão do próximo passo. Então vamos supor que o primeiro período ali, né, o primeiro pedaço da série temporal, os dados ali eles vão ali de 1 até 60, vai. Né? Então são 60, né, primeiros ali. Então, ele vai pegar e vai olhar, né, esses 60 períodos. Numa próxima vez, ele vai, para uma próxima análise, né, ele vai olhar do 61 até o 1, depois do 62 ao 2, né, e assim sucessivamente até chegar no final da série. Ou seja, ele vai sempre olhar 60 períodos para trás para poder fazer a próxima previsão e gerar, né, e gerar essa previsão propriamente dita, né? Que vai gerar aquela. E aí, em cima das previsões que ele faz, é que ele vai gerar a função dele, o modelo de aprendizado dele para poder estimar próximos períodos, tá? Então, esse laço aqui de repetição, ele simplesmente faz isso, né? Ele vai pegar os nossos dados e vai transformar, né, em listas, né, ó, onde a gente vai ter aqui o valor de x, o valor de y. O valor de x é o valor que a gente
são os dados, né, originais, e o y é o valor que eu quero prever, tá? Para aquele determinado período, né? Bom, então aqui eu criei essa função aqui, eu só estou chamando essa função, né? Create dataset. Então eu vou passar os dados aqui, ó, né? Aqui os dados originais, e vou passar essa janela de tempo, esse lookback 60 períodos, tá? E vou salvar aqui em data x e data y, que são os dados x e os dados de y, né? Os dados para serem previstos, né? Então x é o valor, aquele valorzinho que a gente viu lá, que são os períodos, né? E o y são os valores que representam cada período, né? Ou os próximos períodos, os próximos valores que a gente quer prever, tá? Então você tem lá, né, o valor do x, são aqueles períodos, o valor do y, que são os valores de fechamento mesmo, tá? Sempre olhando de 60 janelas para trás, ele vai olhar 60 períodos para trás para fazer a próxima previsão. E ele vai fazer isso para a série toda, né, começando, né, evidente que ele vai começar ali dos 60 primeiros, né, e vai fazendo esse deslocamento ali, tá? De um em um, vai deslocando de um em um nessa janela de tempo, olhando sempre para trás. Então, quando ele chegar no último lá, ele está olhando para os 60 mais recentes, para trás, para fazer a previsão para o próximo período. E aí, tudo isso ele vai guardando, né, nas suas memórias para poder extrair a função dele, e essa função é que a gente vai estar usando, né, o modelo treinado para poder prever próximos passos, prever próximos períodos, tá? Bom, na sequência a gente faz aqui a divisão, né, do conjuntos de treino e conjuntos de teste. Então, assim, eu vou usar 80% dos dados para treinar esse modelo, esse machine learning, e 20% o deep learning, e 20% para testar o modelo, tá? Então, vou pegar aqui, ó, len, ele pega o tamanho que eu tenho lá da minha lista, do meu vetor, né? Ou seja, se o meu data x ele tem 2.700 e tralalá que a gente viu, ele vai multiplicar isso por 0,8, né? Que vai dar um número aqui que vai ser um train size. Então vamos supor que o meu vetor lá ele tem 2.000 períodos, né? Seria o data x. Então ele vai pegar 2.000, vai multiplicar por 0,8, vai dar 1.600, tá? Então o conjunto de treinamento vai ser 1.600. Esse 2 pontinhos significa que ele vai pegar da primeira posição até o final, que é os 1.600 registros, tá? Que eu vou usar para os x-train, que é o valor de treino do x, dos valores de x. E tem que pegar os 20 restantes para o teste. Então, vou pegar dos 1.600 para frente até o final, os 2 pontinhos aqui, vou pegar os valores que ele vai selecionar para teste. Então, esses valores daqui vêm para cá e esses valores daqui vêm para cá, né? Então, eu tenho que separar 80% dos dados de X para treinar o modelo e mesma coisa para os dados de Y. 80% dos dados de Y para treinar o modelo. 20% dos dados de X para teste e 20% dos dados de Y para teste, tá? Então, esse aqui vem para cá e esse daqui vem para cá, né? Então, recapitulando, se eu tenho lá se eu tenho 2.000, vamos supor que a minha série toda deu 2.000 períodos, tá? Seria o x 2.000, né? Então, eu vou pegar o len.datax, datax é 2.000, o len traz o tamanho disso, vai trazer 2.000, tá? Se eu multiplicar por 0,8, vai dar o quê? Vai dar 218, 16, 1.600 períodos. Então, ele vai pegar da primeira posição lá até o período 1.600. Então, esse trecho da série ele vai usar para treinar o modelo. E o restante ele vai usar para validar o modelo, para testar o modelo, para ver se o modelo está performando bem, tá? Isso a gente faz para X, que são os períodos, e a gente faz para Y, que são os valores de fechamento, tá?
Então, só estou separando aqui os conjuntos de teste. Bom, depois só vou fazer um ajuste aqui, a forma dos dados para amostras, time, steps e features. Né? Aqui é só o reshape, ele só muda o formato dos dados, tá? Para treinamento e teste. Então, vou ter aqui conjunto de treinamento, conjunto de teste. Então, isso aqui, né, em resumo, o que, que esse código faz? Né? Ele baixa os dados, salva um Excel desses dados, separa somente a coluna de fechamento, ó, data f close values, então eu vou pegar só os valores de close e salvar em data, tá? Então essa variável data, ela contém só os valores do fechamento, tá? Aqui vou normalizar os dados entre 0 e 1, então essa classe aqui, ela já faz isso para mim, ela se vira para fazer, não preciso saber como é que ela faz isso, eu preciso saber que eu preciso normalizar os dados, porque modelo de Deep Learning precisa trabalhar com dado normalizado, tá? Então, normalizei aqui, ó, Scalar Fit Transform para transformar os dados. Criei uma função para transformar série em conjunto de dados. Por que série? Por que é série? Porque é uma série temporal, né? Então, tem valores que são sequenciais, uma série. Só que o modelo, para treinar o modelo, não pode ser uma série, tem que ser, eu tenho que informar para ele, né, os dados, os períodos e também os dados correspondentes. Então, a gente faz esse ajuste por meio dessa função, né, que foi criada aqui, ó, def create dataset, é uma função que eu criei, passando aqui esse parâmetro lookback para ele olhar 60 períodos para trás, né, e fazer isso para todo a minha série temporal. Então, vou começar ali do período 1 até o 60, depois eu vou do 2 até o 61, do 3 até o 63, né? Ele vai sempre deslocando de um em um, olhando 60 para trás para fazer a previsão do próximo período, tá? E aprender, né, com isso daí, né? Guardar isso daí no seu aprendizado e gerar a sua própria curva ali, a sua própria função, né, de aprendizado, tá? Tudo bem, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Professor, para ativos mais voláteis, alterar o valor de lookback para um número menor poderia ajudar na assertividade do modelo, principalmente quando o conjunto de treino for mais rico. Deixa eu ver se pegou tudo. Então, ótima pergunta. Nesse caso, o Ethereum também é bem volátil, né? Cripto é bem volátil. Mas quando você altera, né, esse tamanho do lookback, vai depender muito do tamanho da sua série, né? Da sua série temporal. Então, normalmente, se for maior, né, você pode colocar aí uma janela talvez um pouco maior, né? Mas são parâmetros que sim, que podem ajudar, né? Mas a resposta padrão para esse tipo de pergunta depende, né? Depende é o default. Por quê? Porque são muitos parâmetros. Não é só isso, né, Anderson, entendeu, que vai resolver o problema, tá? Então, é uma combinação de parâmetros, tá? Vamos dar uma olhadinha nos outros parâmetros que a gente tem, né? E aí, talvez te responda melhor, tá? Mas de qualquer forma, você mudar a janela pode melhorar ou pode piorar, vai depender do tamanho da sua série temporal, da volatilidade, se são dados estocásticos ou não. Tenho reparado nos códigos apresentados que sempre a variável x está declarada em maiúsculo e y em minúsculo. Alguma convenção? Boa pergunta, Rafael. É isso aí. Tá? Então é isso mesmo. O X em maiúsculo, o Y em minúsculo, mas é uma convenção, tá bom? Aí o Rafael perguntou: o valor do lookback pode ser alterado para mais ou menos? Pode. Qual seria a diferença de aumentar ou diminuir ele? Então, como eu falei, pode dar diferença na assertividade, né? Mas não é isso sozinho. É isso, mas tem outros parâmetros que a gente precisa ajustar. No comando do trabalho horizonte de 14 dias,
Professor, sei do seu empenho durante o nosso curso, mas tem que comentar. Tá, então vamos lá. Vamos lá, então. Vamos nos ater aqui a perguntas relacionadas ao código, tá? Depois essas outras questões a gente pode avaliar depois, tá? Porque a gente está fazendo uma live aberta aqui, tá bom? Não é somente para o pessoal aí do curso da AGTU. Bom, então, fizemos isso, feito isso, né? A gente vai, então, para o modelo de treinamento. Então, vou para o treinamento, né? Eu só separei aqui, tá? E aí a gente está usando aqui, vou usar o NumPy, né? Vou usar o Scikit-learn para métricas. Então, vou trabalhar aqui com erro médio quadrático, erro médio absoluto, né? Nós vamos usar o TensorFlow, tá? Para poder criar a nossa rede neural, né? Então, o TensorFlow é o que a gente vai estar usando aí para criar a rede neural. Matplotlib para plotar gráfico, né? E aqui estou fazendo import dos dados de pré-processamento. Bom, então vamos importar, né, todas essas variáveis aqui que já estão lá no pré-processamento. E aqui a gente vai criar um modelo, né? Então você faz uma instância aqui, ó, da classe sequential. Então aqui estou fazendo uma instância, salvo aqui nessa variável. Então, e depois vou adicionando, né, a quantidade de camadas, né? Toda vez que eu ponho um model.add, eu estou adicionando uma nova camada na rede neural, do tipo LSTM com 50 neurônios, tá? Então, estou criando aqui uma primeira camada com 50 neurônios, uma segunda camada com 50 neurônios e uma terceira camada densa, que é uma camada com um único neurônio, que é o valor que vai ser predito. Vou compilar o modelo, o otimizador Adam, e vou usar como loss, né, que é a função de perda, o erro médio quadrático, tá? Então, depois, para treinar o modelo, é model.fit, tá? Fit para treinar o modelo. Vou fornecer os dados de treino, os dados de treino, o X e o Y, para treino. Vou usar 10 épocas, significa que eu vou treinar essa rede por 10 iterações, né? Mandando os dados de 32 em 32. E aqui 10% dos dados serão separados para validação do modelo, tá? Então vocês vão ver, quando rodar, ele vai ter 10 iterações. E assim, toda vez que ele itera, ele vai aprendendo, né? E vai reduzindo o erro. A ideia é essa, sempre fazer a redução do erro, né? Reduzir o erro toda vez que ele fizer uma interação. Bom, na sequência a gente aplica aqui o predict para prever, passando os dados de teste. E vou ter as predictions aqui, né? Daí eu faço a inversão da normalização para obter os valores originais. Então isso aqui só volta para o valor original porque a gente tinha transformado esses dados anteriormente, né? E aqui vou fazer a avaliação do modelo. Então vou usar essas funções que já existem, ó, para poder ter o erro médio quadrático, o MSE, que é o Mean Squared Error. Aqui eu vou ter a raiz do erro médio quadrático, aqui eu vou ter o erro médio absoluto e aqui o erro médio absoluto percentual. Então a gente usa essas medidas para avaliar se o nosso modelo está performando bem ou não, tá? Vou imprimir aqui, vou plotar os resultados previstos, tá? Então com PLT é o que? É o Matplotlib, ó, PLT. Então vou plotar, tá? Então figure size, o plot, passando os dados, o real, o valor previsto, o título do gráfico, o eixo X, o eixo Y, a legenda e show para mostrar isso aí. Depois que eu fiz isso, eu vou salvar esse modelo. Então vou pegar o modelo.save e vou salvar o modelo LSTM com extensão 85, né? H5, então ele vai gerar o arquivo aqui, tá? Então vamos executar para ver. Ele vai baixar, notem que assim, ele vai baixar de novo, tá?
porque eu só fiz o import, né? Eu não salvei os dados. Mas aqui eu estou treinando ó, o modelo já, ó, primeira época, segunda época, terceira época, né? Ó, e aí, fazendo as previsões, e aqui eu tenho os erros, tá vendo? Então eu tenho esses valores aqui. Muito bem. E também, né, ele gerou para mim um gráfico, tá? Espera aí que eu já olho aí, tá? Os comentários. E aí ele gerou também um gráfico, deixa eu parar aqui. Isso aqui, vou mostrar para vocês aqui o gráfico que foi uh, vamos parar essa aqui. Espera aí. Pronto. Apresentar aqui, compartilhar a tela. Então, ele gerou aqui, ó. Deixa eu mostrar a janela. Gerou esse gráfico. Ó. Então, ele gerou esse gráfico com os valores. O azul é o real e o laranja é o previsto. Agora, vocês estão lembrados daqueles modelos que a gente viu do Excel? Aquelas curvas? Agora, olha a diferença dessa curva laranja, né? E aquelas curvas daquele modelo linear, aquele modelo polinomial, né? Então, assim, a gente percebe que ele, né, se ajustou muito bem, né, aos dados. Eu não posso sobrepor aqui, porque se acontecer isso, eu tenho um overfitting, né, eu tenho um ajuste 100%. Isso não é bom. É bom que tenha um certo diferençazinha aqui, né? E é o que a gente vê, ó, tá vendo? Né? Ele se ajustou. Essa curva laranja é, é o que, em função dos dados, é o que ele conseguiu extrair e fazer as previsões dele, tá? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, por favor, vamos nos ater às perguntas relacionadas ao conteúdo, porque, como eu falei, eu estou fazendo uma live aberta aqui, tá bom? Não é uma live só para vocês, não é uma live exclusiva para vocês da GTU, tá? Então, aí depois esses assuntos relacionados ao estudo de caso que vocês têm que fazer, coisas mais específicas, aí a gente pode tratar disso, tá bom? Eu posso até abrir uma live para vocês aqui, para a gente tirar dúvidas, não tem problema nenhum. Mas vamos nos ater aqui para a gente poder evoluir um pouco nesse conteúdo, tá? Obrigado. Bom, então, voltando aqui para o nosso modelo, olha, nós tivemos esses erros aqui. Deixa eu voltar aqui para compartilhar com vocês aqui. Novamente aqui. Opa. A tela com o código. Então, a gente teve aqui o erro médio quadrático, ele deu esse valor de 25.732. O que significa isso? Significa que, em média, ele errou 25 mil dólares, tá? Na média, ele errou 25 mil dólares. Deu uma diferença, na média, deu uma diferença do valor original por valor previsto, 25 mil dólares. Se a gente pegar valores de 2.500 dólares, né, 25 mil dólares. Agora, se você pega ali um valor de 700, né, então, mas isso é a média, tá? E ele deu esse valor alto porque aqui ele está ao quadrado. Então vamos dar uma olhada aqui na raiz. Na raiz é mais interessante, porque aí a gente pode ter algo mais intuitivo. Ó. Então ele deu um erro de 160 dólares. Aqui já faz mais sentido. Ah, mas por que você pegou esse então? Esse aqui, quando a gente eleva o quadrado, para a gente poder levar em consideração outliers, né? Perceber quando tem muita variação nos dados. O que a gente vai olhar agora aqui, o erro médio quadrático, né? É o MSE, a raiz do erro médio quadrático, que deu 160 dólares. Então, assim, a gente vê que, em média, não tem tanta distorção. O erro médio absoluto, 120 dólares,
e um erro percentual de 4,38%. Isso significa que esse meu modelo ele está acertando aí mais de 95%, tá? O que tá bom. Acima de 95 tá bom, né? Eu posso melhorar o modelo? Posso, né? Preciso mexer em janela de tempo, essas coisas? Não, não preciso mexer nisso agora, né? Eu posso ir mexendo aqui em outros parâmetros, né? Por exemplo, eu posso, ao invés de treinar com 10 épocas, eu posso treinar com 20 ou 15 épocas. Então, vou treinar esse modelo com 15 épocas, por exemplo. Vamos ver, né, se melhora ou não. A princípio, você não mexe na arquitetura, tá? Você treina, você aumenta a quantidade de épocas, né, para ver se ele aprende mais e se consegue reduzir mais esse erro. Se o caminho for esse, então, ótimo. E se você atingir ali, né, os seus 96, 97%, já está bom, né? Ó, aqui já consigo ver pela curva que deu uma ajustada boa. Ó, aí olha só, ó como diminuiu o erro. O erro caiu para 3,62, tá? Só ir treinar mais 5 vezes, né? Ah, quer dizer que então quanto mais vezes eu treinar, melhor? Não, vai chegar uma hora que ele pode estacionar ali e não ter mais ganho significativo, tá? Então, é um dos caminhos. Você primeiro verifica essas coisas, depois você vai mexer na arquitetura. Depois você vai mexer na janela de tempo dos dados, ou você vai mexer na própria arquitetura da rede neural, que nem aqui eu estou com 50 neurônios, mas posso colocar mais, posso colocar menos, posso pôr mais camadas, tá? Posso mudar o otimizador. São muitos parâmetros que a gente vai pode estar mexendo para poder melhorar, né, a performance, tá? Não, Adílio, não. O Adílio pergunta: essa curva amarela não está demasiadamente ajustada aos dados a ponto de ter um dado overfitting? Não, não, não. Não, é só se realmente você tiver, se os dados se sobreporem mesmo, né? Tá? Daí é bem provável. É que esse tipo de rede neural, ele é muito boa para trabalhar com séries temporais, porque ele trabalha com essa janelinha de tempo, essa questão da memória, né? Então ele otimiza muito, é uma rede neural recorrente. Ele aprende com os passos anteriores, tá bom? Pode aplicar grid search ou random search para buscar os melhores hiperparâmetros, com certeza, tá? Então você pode aplicar esses algoritmos para buscar os melhores hiperparâmetros, ou então você vai testando ali, né? Vai verificando, é, que nem eu coloquei a quantidade de épocas, né? Por exemplo, já melhorou ali, já atingiu ali quase 97%. Então, assim, já tem uma performance boa, né? A não ser que eu tenha, né, uma performance muito ruim. Às vezes acontece, você tem modelos que eles não performam bem, né? Aí você precisa, de repente, estar rodando algum algoritmo assim para ganhar tempo, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes você começa a mexer nos parâmetros, né? E você mexe muito nos parâmetros, são muitas combinações que você pode estar fazendo nesses parâmetros, né? E se você não tiver um controle e não for anotar, daqui a pouco você não sabe mais o que você mexeu, como que você começou isso, né? Então, talvez nesses casos usar algoritmos para poder verificar ali, já te dá alguns parâmetros que você possa estar otimizando ao seu modelo seria interessante, mas em casos onde você não tem uma performance boa, né? Onde a sua performance é muito ruim e você percebe que você vai ter que ficar mexendo muitos parâmetros, testar muitas combinações ali para poder tentar fazer convergir de alguma forma, entendeu? Do contrário, precisa ver o custo-benefício também de rodar esses algoritmos de otimização, tá?
Então, que nem nesse caso, não tenho necessidade de fazer isso. Já com esses parâmetros que eu defini, já consegui uma boa performance, né? Bom, agora vamos para o final, que é a parte das previsões, né? Então, aqui nas previsões eu separei, ó, para fazer as previsões aqui para os próximos 5 dias, tá? Aqui inverter a normalização e aqui fazer um novo gráfico, né? Gerar um novo gráfico com as previsões. Então, eu vou rodar ele vai rodar tudo novamente, tá bom? Porque eu estou simplesmente fazendo um import de um para o outro. Se você não quer que ele fique executando tudo novamente, o que você pode fazer, depois que treinar tudo isso daqui, ou melhor, depois que treinar não, depois que você gerar todos esses dados aqui já normalizados, já ajustados para o treinamento e para o teste, você salvar esses dados aqui no seu projeto. Tá? Aí você não precisa importar. Aí o que você vai ter que fazer é só importar os dados salvos já, né? Esse é o default, tá? A gente, normalmente, em projeto profissional, a gente faz isso. Eu não fiz dessa forma porque ia ficar mais linha de código, mais coisa para explicar, ia ficar mais complexo o processo. Então, eu deixei assim, só fazendo os imports, tá bom? É por isso que quando eu rodar o previsões, ele, como um está importando o outro aqui, ele vai rodar tudo de novo, não tem problema. Desde o pré-processamento, desde o download, pré-processamento, treinamento da rede e as previsões. Eu só quebrei em scripts, tá? Mas é como se fosse um único aqui. Eu só quebrei scripts, coloquei scripts separados para poder ficar mais didático. Né? Mas nesse caso ele só está separado, né? Se de fato você não quer que ele fique toda hora carregando dados, treinando modelo e tudo mais, então você faz o pré-processamento, salva os dados, roda a rede, salva o modelo, daí você usa esse modelo para fazer novas previsões, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, então agora fez o download novamente, tal, tudo bem, vai treinar um modelo com 15 épocas, aqui, fazendo as previsões, ok. Ó, ele, dessa vez que eu treinei, ele deu um erro um pouquinho maior, 5.57, tá? Então isso pode acontecer normal. Ele inicia com os pesos aleatórios. Eu vou rodar mais uma vez para ver se na segunda vez que ele dá uma melhorada. São independentes essas execuções, tá? Vamos ver aqui se já é o suficiente. Me parece que sim. Isso, 3,85, ok. Né? Então, deixa eu só voltar aqui com o... Deixa eu parar aqui essa tela. Eu vou apresentar, compartilhar aqui com vocês a janela. Ó, então, ele gerou esse gráfico, né? Que é o real previsto. Eu vou fechar esse gráfico. E aí ele gerou um outro gráfico com as previsões, né? Então, peraí, deixa eu apresentar aqui, compartilhar. Então, esse aqui já, não sei se dá para notar aqui, ó, esse verdinho, né? Tá, ele plotou esse verdinho aqui para os próximos 5 dias, né? Que foi o período que eu pedi, tá? Eu vou fechar esse gráfico. A gente pode olhar aqui, ó, no nosso modelo. Eu também pedi para ele mostrar os dados, tá? Então, voltando aqui, compartilhar aqui a tela com vocês, janela. Então, aqui, ó. Então, eu vou ter aqui esses valores, tá? Para os próximos 5 dias. 2.702, 2.683, 2.677, 2.678, 2.683. Então, ele prevê aí uma leve queda, né? De 2.702 para 2.683, depois para 2.677, depois sobe de novo 2.678 e depois sobe mais um pouquinho para 2.683, tá? Então, esses para os próximos 5 períodos aí, né?
Esse aqui já são valores de previsões, né? Anotem aí, né? Vê se vai acompanhando aí para ver se vai bater com o Ethereum, né? Seria uma boa, né? Deixa eu ver aqui. Gerou novo gráfico, eu posso colocar época igual a 15. Não, o gráfico é o mesmo, né? O gráfico que ele vai gerar é o mesmo. A época igual a 15 é porque eu vou usar 15 épocas de treinamento. Vou treinar 15 vezes o algoritmo para ele aprender, né? Aprendizado de máquina é isso, né? Você faz os treinamentos para que ele possa ir aprendendo e reduzindo o erro, né? Dá para associar essa LSTM a um modelo Transformer para capturar melhor o contexto dos dados temporais, tornar ele mais preciso? Claro, com certeza. Transformer já é até uma arquitetura mais recente, né? Do Google, né? 2018. Isso. Com certeza. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Maravilha. Então, espero que vocês tenham conseguido, né, pegar a ideia. Deixa eu voltar aqui para essa daqui, né? E nós vamos ficando por aqui, tá bom? Depois, se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade aí para perguntar, tá bom? E agradeço aí a participação de todos, as perguntas. Foi muito bom. Valeu? Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Vão me seguindo aí, vão me acompanhando para mais. Valeu. Abraço.